Feliz sábado a todos. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus nesse momento, pelas bênçãos que Deus tem derramado aqui sobre as nossas vidas. E é motivo de nós, é motivo da gente agradecermos a Deus. E nesse trimestre, nós estamos estudando a lição nova, que tem por título Guerra por trás de todas as guerras. Nesse momento a gente vamos fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos, eu quero agradecer a Deus, pela semana que Deus derramou sobre a minha casa, a minha família. Agradecer a Deus, pelo cuidado, a proteção que Ele teve aqui com cada um de nós, Agradecer a Deus porque Jesus está voltando, Jesus está às portas e nós temos que perseverar. A Bíblia diz: o que perseverar até o fim, esse será salvo, Que Deus abençoe nossos irmãos que ainda não chegaram aqui, que o Espírito Santo incomode para que eles possam estar aqui na casa do Pai, E nesse momento aqui, que Deus derrama a bênção sobre a nossa família e que Deus tenha misericórdia deste mundo e que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus nos ajude a nos preparar. Jesus ele está voltando, Jesus ele está às portas e os sinais indicam que breve ele vai voltar. Então, querido, que Deus abençoe o culto dessa noite e que a gente possa estar aqui nos preparando hoje, para a breve volta do nosso Senhor Jesus, Então, nesse momento, vamos fazer uma oração aqui para o estudo da lição. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, para louvar o Teu nome. Nesse momento nós estamos aqui para crer nas promessas de Jesus. Que o Espírito Santo, ó Deus, conduz nossa vida e que nós nunca venhamos desistir desse caminho. Sabemos, ó Deus, que não é fácil, é um caminho difícil, é um caminho estreito, mas é um caminho que nos leva para a eternidade. Nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos dê a certeza de que Jesus ele está voltando. Ilumine nossas mentes. Te pedimos essas bênçãos. Derrama a porção dobrada do Espírito Santo. Levanta essa igreja pelo sangue de Jesus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então esse trimestre vem como título, o grande conflito, Então nós temos, como uma guerra que ela estourou lá no céu, A Bíblia fala que houve, uma batalha, houve uma guerra, e a gente vamos abrir aqui as nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 12, e vamos meditar aqui na lição dessa semana, capítulo 12, e o versículo 7 e 8 nos diz assim, vamos meditar, o verso para memorizar diz assim, 12, 7 e 8, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram nem o seu lugar, nem se achou mais no céu, e o dragão, e o grande dragão foi lançado, e não achou mais lugar no céu. Então, querido, aqui nós compreendemos, aqui nós vemos, que houve uma guerra. Essa guerra, ela estourou lá no céu. Nessa guerra, ela houve uma batalha. E a Bíblia fala, queridos, que Miguel,
né, e seus anjos lutaram contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Satanás é descrito em Apocalipse 12, do versículo 9. Ele é Satanás, diabo, sedutor, a antiga serpente. Por que antiga serpente? Porque lá no jardim do Éden, o diabo, ele entrou na serpente. Foi onde teve início a mediunidade. Hoje Satanás também, ele invoca, né? Ele entra nas pessoas para quê? Para fazer aquilo que não é do agrado de Deus, aquilo para mostrar que existe vida após a morte. Isso é uma grande mentira. Então, querido, a Bíblia diz que houve essa guerra. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitorioso. Amém? Por isso, querido, que o inimigo foi derrotado lá no céu por Jesus, e isso nos dá a garantia de termos o direito de ter a vida eterna. E a Bíblia diz: e não mais lugar, e não havia mais lugar para ele no céu. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus vencendo, nós temos o direito também de vencer. Jesus sendo Deus, nós temos o direito de sermos seus filhos. E Jesus ressuscitou, nós temos o direito de morrermos em Cristo e ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Querido, então vamos para a primeira pergunta na parte de domingo, né? Leia Apocalipse 12, 7 a 9. O que essas passagens revelam sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal? Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? Querido, Apocalipse capítulo 12, né? Apocalipse capítulo 12 e o versículo de 7 a 9 diz assim: e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de diabo, Satanás, engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com o mundo. Queridos, para você ver, houve essa guerra, né? Essa passagem mostra que Deus, ele age tanto por amor, como também age por justiça. E nós precisamos, querido, entender e compreender que Deus, ele é amor. Só que Deus, ele também é justiça. A mesma dose de amor foi quando ele enviou seu filho Jesus para morrer, para nos salvar. A dose de justiça vai ser quando ele voltar e exterminar o mal para todo sempre. Queridos, então nós temos que compreender que o que essas passagens revelam sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal. Todos nós temos livre-arbítrio, né? E para você ver, quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? Deus não poderia, como ele é amor, ter reagido por impulso. Porque Deus, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então nós compreendemos o quê? Que quando Deus viu que o diabo estava semeando a discórdia no céu, Deus, ele não poderia agir e ao mesmo tempo eliminar o inimigo. Por quê? Porque se Deus agisse dessa maneira, os próprios anjos do Senhor, os próprios anjos de Deus, eles iam servir a Deus por medo.
Queridos, e nós não podemos servir a Deus por medo. Nós temos que servir a Deus por amor, porque Deus é amor. Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama cada ser humano, independente de religião, raça, cor, etnia, cultura. Então, queridos, Lúcifer, quando Lúcifer se rebelou, Deus simplesmente, ele foi tipo soltando corda, para que o inimigo pudesse depois reconhecer o seu erro. Porque antes de Deus destruir todo o mal, a Bíblia fala do milênio. 1000 anos Deus vai deixar o diabo preso nessa terra, só ele e os seus anjos maus, os seus diabos, para quê? Para contemplar durante 6.000 anos o que a terra, o que o inimigo fez durante esse tempo que passou aqui neste mundo. Queridos, então Deus, Ele é amor. Deus, Ele ama cada filho seu. Deus, Ele ama você e a mim. Só que Deus não podia destruir o diabo naquele momento, porque os anjos não tinham compreensão, os anjos não sabiam. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a ficha dos anjos caiu e eles compreenderam como o inimigo é terrível, como o inimigo é cruel em ter levado Jesus a morrer numa cruz por causa da sua rebelião, por causa de tudo. Então todas as coisas que estão acontecendo no mundo não é por acaso. Todas as coisas que acontecem aqui em prol de destruir, como a Bíblia diz que o diabo só vem para matar, roubar e destruir, vem da parte do diabo, vem da parte do inimigo. Ele se alegra, o diabo se alegra com essas coisas, guerra, morte, desunião, tudo isso. Mas Deus, Ele fica triste, porque Deus é amor e Deus não quer que ninguém sofra. Vamos para a parte de domingo. Compare Ezequiel 28, 12 a 15 com Isaías 14, 12 e 14. O que passou na mente desse ser angélico chamado Luz que levou à rebelião? Queridos, vamos ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, que nos diz assim, 28, versículo 12 a 15, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, cabúculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Versículo 14. Tu és querubim ungido que cobre o eu, te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito, verso 15, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Queridos, a Bíblia fala que Lúcifer, ele era um anjo de luz. Essa lamentação aqui está representado com o rei de Tiro, que também se achou orgulhoso, mas isso aqui se relaciona também a Satanás, que ele era um anjo perfeito, foi criado, andava nos brilhos das pedras que Deus criou, e a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, Deus estabeleceu ali
como a guarda ungido de Deus, que ele era ali, que vivia na presença de Deus, era o chefe de todos os anjos. A Bíblia diz que ele era perfeito nos teus caminhos, irmão, perfeito, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Querido, vamos ler também agora Isaías capítulo 14, e vamos ver aqui também outra citação, né, que fala aqui, que está relacionado, né, a esse grande conflito. Isaías capítulo 14 e o versículo 12 a 14. 12 a 14 diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. Porque tu tens dito em teu coração: eu as ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Eu a ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, a Bíblia fala que esse era o desejo de Lúcifer em seu coração. Dele que? A Bíblia diz que ele caiu do céu, ó luz, filho da manhã. Ele era considerado como a estrela da manhã, ele era considerado como filho da alva. A Bíblia diz que ele foi derrubado ao chão, né? E ele dizia em teu coração, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu. Exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, e eu também me assentarei sobre o monte da congregação no lado do norte. Que astuto, que inimigo sagaz! Ele queria estabelecer o trono acima das estrelas, onde fica o trono de Deus. E a Bíblia diz: eu ascenderei acima das alturas das nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então Satanás, o desejo dele era ser como Deus. Ser Deus. De uma forma ou de outra, querido, ele se tornou um Deus, né? Um Deus caído. E muita gente hoje, como é que se diz, adora o diabo através de um cantor, de uma música, de um carro, do que tem, de todas essas coisas. E nós não podemos ter. A Bíblia diz: não podeis servir a Deus e a mamão, ao dinheiro. Então você tem que escolher ou a Deus ou ao inimigo. Querido, então diz: o que passou na mente desse ser angélico chamado luz, que levou à rebelião? Ele queria ser como o próprio Deus. Infelizmente ele foi lançado por terra, e aquele estabeleceu o seu trono. Jesus está voltando, o fim está terminando. E breve Jesus vai acabar com o mal, vai destruir o inimigo, tudo aquilo que ele fez de mal, e Deus vai estabelecer um reino para todos sempre. Amém. Então, diz ainda a terceira pergunta. Lê Apocalipse 12:4. O que essa passagem revela sobre a habilidade de Satanás para enganar? Quantos dos anjos caíram por causa das suas mentiras sobre Deus? Queridos, então Apocalipse capítulo 12, versículo 4 vai nos dizer quanto foi que o diabo enganou. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 12, verso 4 diz assim: e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. Então a Bíblia fala que
a sua cauda. Se você ler lá em Isaías, fala que cauda representa falso profeta, né? Então Satanás, com a sua cauda, com a sua mentira, com a sua falsidade, com o seu engano, ele enganou a terça parte das estrelas do céu. Queridos, a gente temos que ter muito cuidado para não cair presas fáceis nas garras do diabo. O diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E se ele enganou anjos perfeitos, imagina o que ele vai fazer para enganar seres humanos imperfeitos. Imagine se eu e você não estiver firmado na Bíblia, se eu e você não estiver estudando, buscando, adorando, buscando conhecimento. Vamos na parte de segunda-feira. Leia Gênesis 2, 15 a 17, Êxodo 32, 26, Josué 24, 15, 1 Reis 18, 19 e 21. E Apocalipse 22, 17. Vamos ler esses textos aqui para a gente meditar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. 2, 15 a 17 diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que dela comer, certamente morrerá. Então, Deus, ele disse aqui nesse verso, que Adão e Eva, eles poderiam ser perfeitos, se não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz: no dia em que vocês comer, certamente morrerá. E eles morreram. Vamos para Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 26. Êxodo 32, versículo 6. 26. Então Moisés se colocou na porta do acampamento e disse: Quem está do lado do Senhor, que ele venha a mim. E todos os filhos de Levi se chegaram a ele. Então, irmão, nesse grande conflito, de que lado eu e você está? Você está do lado de Deus ou você está do lado do inimigo? Vamos aqui para Josué 24:15. Vamos ver o que diz aqui o livro de Josué, capítulo 4, versículo 15. E o Senhor, Josué 24, versículo 15 diz: E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servirei, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses do amorreu, em cuja terras habitai. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Que versículo! A Bíblia diz que Josué disse para aquele povo: a quem vocês vão servir? A Deus, ao Deus verdadeiro, ou vai servir aos deuses, ou vai servir a qualquer pessoa, às coisas deste mundo? Ele diz: eu, porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia! Vamos para 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: 18, 20.
18, 20. Assim, 18, 20, 21. Assim, Acabe enviou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vos cochearei entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Queridos, se Deus é Deus verdadeiro, Criador do céu, da terra, do mar, é eterno, é infinito, então segui. Mas agora, se as pessoas creem que as riquezas, as coisas deste mundo, as coisas dessa terra é mais prazerosa, então segue Baal. Você vai seguir a quem? A Deus verdadeiro ou ao Deus Baal? Queridos, vamos para Apocalipse 22, 17, é o último versículo, né? Apocalipse 22, 17 diz assim, queridos, 22, 17, e o Espírito da noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. Aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Queridos, eu e você está sendo convidado. O Espírito Santo e a noiva diz. A noiva representa a igreja de Cristo. Está dizendo: venha, aceite, toma a decisão. O Espírito Santo está nos chamando. Agora, irmão, só depende de cada um de nós. Se você quer receber uma nova vida, se você quer receber a vida eterna, Jesus está dizendo: venha, me aceite. Que Deus nos abençoe. Vamos então para a parte de terça-feira. Terça-feira de leia Gênesis 3, de 1 a 3. Romanos 3, 23, 5 a 12. Então aqui, querido, para a gente concluir, né, que princípio fundamental no grande conflito esses versos nos ensinam? Que o conflito começou e nós temos que decidir de que lado nós vai estar, servindo a Deus ou servindo ao inimigo, servindo ao Deus justo, Criador, eterno, ou servir as coisas deste mundo. Então, na parte de terça-feira, leia Gênesis 3, de 1 a 3, Romanos 3, 23 e 5 a 12. E vamos ler esses textos para a gente meditar aqui na pergunta de terça-feira. Gênesis 3, o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 3 e o versículo. Gênesis capítulo 3. Diz assim, Gênesis 3, de 1 a 3. Ora, a serpente era mais sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito: não comerei de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comerei dele, nem tocarei, para que não morrai. Então, houve aqui, né, um diálogo. Deus tinha dito para Adão e Eva que não deveria comer e nem tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas quando Satanás entrou na serpente e começou agora a dialogar com Eva, que é uma coisa, querido, que nós nunca devemos fazer, é dialogar com o inimigo. Como Jesus disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então, quando o inimigo vir com artimanha, você já tem que expulsá-lo em nome de Jesus. E o que aconteceu foi que Eva deu corda, Eva deu asa, e o inimigo então, mais sabido, enganou Eva. E nós temos que ter cuidado para não sermos enganados
como Adão e Eva foram, né? Então, vamos para Romanos capítulo 3:23, querido. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 3, né? E o versículo 23 diz assim: porque todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Adão e Eva pecou. Nós somos descendência de Adão e Eva. Então, por ser descendente dele, eles herdaram um caráter, uma natureza pecaminosa. Era uma natureza perfeita, mas agora ficou uma natureza pecaminosa. E para você ver, então a Bíblia diz aqui que todos pecaram. Todo ser humano pecou. Todos nós temos essa natureza, mas nós podemos viver uma vida santa, uma vida sem pecado, por meio de Jesus, como diz Paulo: crucificado estou com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então vamos para também Romanos 5, versículo 12, querido, que diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então nós pecamos. A Bíblia diz: por um homem. Quem é esse homem? Adão. Por Adão entrou o pecado. E a Bíblia diz que a morte passou por quê? Porque todos pecaram. Então, querido, para concluir, diz assim, o que esses textos têm em comum? Descreva os principais resultados do pecado que aflige toda a raça humana. Então, a gente percebe que nesse conflito, esses textos nos descrevem que nós temos uma natureza pecaminosa. Nós precisamos mudar, nós precisamos de uma nova vida, e essa vida só por meio de Cristo Jesus. Então vamos para a parte de quarta-feira. Leia Hebreus 2, versículo 9, né? E Gálatas 3:13, 2 Coríntios 5, versículo 21. Olha o que ele diz aqui, querido. Hebreus, vai para frente um pouquinho, depois de Tiago aí, antes de Tiago, você encontra o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 9, 2:9 diz, querido: porém vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada um. Então Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque aqui ele era humano, né? Lá no céu ele é Deus, mas aqui ele estava como Deus e como ser humano, como nós, né? E a Bíblia diz, né, que foi menor um pouco, para que toda honra e glória seja dada a Ele, porque Ele morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e não a morte eterna. E também, querido, em Gálatas 6:13, olha o que diz aqui, no livro de Gálatas, né? Gálatas, capítulo 6, capítulo 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Querido, Jesus, ele se fez maldição, né? Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que ele é maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se pecado. Foi por isso que ele morreu. Porque se ele não tivesse feito pecado, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado para nos salvar.
né? Então, aqui em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5:21, nos diz assim, querido. 2 Coríntios 5, verso 21 diz assim: porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça nele. Então, nesse conflito, Jesus se fez homem, Jesus nasceu, se encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito da glória do Pai. Então, Jesus, ele se fez carne, né? Ele não conheceu o pecado, mas ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. E, querido, o que esses versos nos dizem sobre a imensidão do sacrifício de Cristo na cruz? Então, o que esses versos eles nos falam? O que esses versos nos dizem? Então, queridos, o que esses versos nos dizem sobre a imensidão do sacrifício de Cristo na cruz? Nessa guerra, o próprio Jesus, o próprio Deus, se fez homem, se fez carne, para que nós pudéssemos ter o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. E ainda na parte de quarta-feira, lê Hebreus 4:16 e 27, 25, como esses versos nos dão segurança em um mundo de tentação, sofrimento, doença e morte. Hebreus, aqui no livro de Hebreus, né, capítulo 4, versículo 15, 16, diz assim, 4, 15, 16, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa comparar, que nos possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado assim como nós, porém sem pecado, né? Então, Jesus, 16, portanto acheguemos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Querido, a Bíblia diz que se eu disser que não tenho pecado, eu sou um mentiroso. Sim, mas nós, querido, precisamos compreender que a gente temos que viver uma vida semelhante à de Jesus. Jesus viveu sem pecado. Alguns aqui podem acreditar ou podem crer que vai viver pecando até Jesus voltar. Infelizmente, meus queridos irmãos, o problema é de cada um de vocês que pensa nessa situação. Agora eu creio poderosamente que é possível vencer o pecado. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Agora, se a gente acredita que não é possível, então viva da maneira que você achar, e assim, no final, cada um receberá a recompensa de acordo com o que você pensa, não o que você se esforça para fazer. Queridos, e aqui também, 7:25, Hebreus 7, capítulo 25, diz assim, querido, 7:25, portanto ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por ele. Deus é capaz de nos salvar se nos colocarmos na mão de Jesus. Queridos, então, na parte de quinta-feira, leia João 17, 24 e 26. Vamos ler aqui, João, o Evangelho de João, né? João capítulo 17, João 17, versículo 24 a 17, 24 a 26, na parte quinta, diz assim: Pai,
Eu desejo que aonde eu estou, esteja comigo também aqueles que me têm dado, para que eles vejam a minha glória, o qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Queridos, o desejo de Jesus nesse grande conflito é que eu e você esteja lá no céu com Ele. Para isso nós precisamos viver nesse mundo uma vida santa, uma vida isenta de pecado, porque Jesus venceu e nós podemos vencer. E Ele diz: Pai, o meu desejo é que aonde eu estou, esteja comigo também aquele que me tem dado, para que ele veja a minha glória, o qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Verso 24, 25 e 26 diz assim: Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E este conheceram que tu me enviaste, aqueles que estavam com ele, os discípulos que aceitavam a Jesus. E eu lhe tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amaste possa estar nele e eu neles. Amém? Queridos, essa é a nossa alegria, essa é a nossa gratidão de que Jesus nos ama, de que Jesus cuida de nós, de que Jesus está voltando, de que Jesus está às portas. E aqui Jesus diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Nós conhecemos, porque nós sabemos que Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, e morreu, ressuscitou, está no céu intercedendo por nós, e breve virá, estabelecerá seu reino, destruirá o mal, e viveremos com ele por toda a eternidade. Queridos, Deus com certeza, Ele nos ama. Então, querido, qual é o anseio de Cristo no grande conflito? Que eu e você estejamos no céu. E nós precisamos, querido, acreditar, nós precisamos crer que com esses versos aqui de Hebreus, como esses versos nos dão segurança em um mundo de tentação, sofrimento, doenças e morte. Nós acreditamos que o mundo está nessa situação, o mundo está dessa maneira, mas Jesus ele está voltando, Jesus ele está às portas. E nós precisamos saber que esse mundo de dor, de tentação, de sofrimento, doença e morte não vai permanecer para sempre. Vai chegar uma hora que tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai, como é que se diz? Virar pó, vai virar cinza. E Jesus ele vai voltar, meu querido irmão, minha querida irmã, para nos buscar, para ir morar com Ele e para estar com Ele para sempre. Se esse é o seu desejo, que nós possamos tomar essa decisão, nos preparar e mostrar para o mundo que Jesus está voltando, que Jesus está às portas e o fim de todas as coisas se aproxima. Possamos estar preparados, porque sabemos, irmão, que nesse grande conflito só vai perseverar aquele que está vivendo uma vida, primeiramente centrada em Jesus Cristo e através da sua palavra, e através da Bíblia Sagrada. Não acredite em pessoas, não acredite em ser humano. Busque, estude, examine e coloque em prática, porque nosso Senhor está voltando, nosso Senhor está às portas. E Deus, Ele espera de cada um de nós. E eu quero concluir aqui nas perguntas de sexta-feira, querido, que diz assim, estudo adicional, pergunta para consideração: se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que Ele deu poder de escolha? Ou quando Lúcifer se rebelou, porque Deus não aniquilou imediatamente? Que tipo de reação o universo não caído poderia ter tido se Deus tivesse eliminado Lúcifer de imediato?
Porque o conceito de interesse do universo no plano da salvação, que é tão importante para entender o grande conflito, com certeza, querido. O grande conflito, essas perguntas para a consideração, nos ensina que precisamos fazer a vontade de Deus, precisamos nos preparar, precisamos acreditar que Deus não age por impulso. Deus, ele age, como é que se diz? Pelo amor e pela justiça. E Deus, ele sabe de todas as coisas. A segunda pergunta: que razão ou razões houveram para a morte de Cristo na cruz? Para nos salvar. Foi apenas para revelar o caráter de Deus? Também. Foi para pagar o preço do resgate pelo pecado? Sim. Em caso afirmativo, a quem o resgate foi pago? A nós. Compartilhe seus pensamentos e justifique-os pela Bíblia. Então, querido, a gente entende que a razão ou razões de Jesus vir aqui foi para nos salvar. Jesus pagou um alto preço, e esse preço não foi com dinheiro, meu irmão. Não foi com prata, diamante, rubi, pérolas preciosas, mas foi com o precioso sangue de Jesus, derramado na cruz para nos salvar. Terceira pergunta de sexta-feira: quando usamos o termo grande conflito, o que queremos dizer? Discuta os vários aspectos do grande conflito, como a lição dessa semana se aplica à sua vida. O grande conflito, ele terminou. O grande conflito, ele está às portas. E nós precisamos nos preparar. Então, amigo, Jesus, ele está às portas. Jesus, ele está voltando. E hoje é o dia, né? A gente precisa entender que nesse grande conflito tudo começou. Nesse grande conflito tudo deu início. E Deus espera que a gente viva esse conflito sendo firme, perseverante até. Então, queridos, na parte de quarta-feira, que texto bíblico fala sobre a realidade do grande conflito? Vê, por exemplo, João 1 e 2, Efésios 6 e 12. Ali a gente vê a guerra. Satanás, né, ele diz para Deus: Jó te serve porque o Senhor dá tudo. Ele disse: não, tira tudo. E ele tirou. E Jó permaneceu fiel, firme. Da mesma forma, nós também precisamos permanecer firme, permanecer fiel, independente do que aconteça nesse mundo de guerra. A quinta pergunta: em que aspecto a compreensão que os adventistas do sétimo dia têm sobre o grande conflito é singular em comparação com as demais denominações cristãs? O que os diferencia, né? A gente vê que a igreja adventista, ela está aqui por um propósito, em levar a mensagem, em levar esperança, em preparar um povo, como João Batista preparou ali o caminho para a chegada do Messias. Nós é que vamos preparar o caminho para o retorno de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus concede graça. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém.